Então, vamos lá. Semana passada, nós concluímos as atividades do capítulo 6. Nós corrigimos a apostila, as atividades suplementares. Nós corrigimos tudo. Ou falta alguma coisa, dá um toque aí para mim, porque no meu caderno está anotado, tanto no meu caderno como na minha apostila, está anotado 7º B concluído. Antônio, eu lembro de você responder na última questão. Eu não estou errada. Está de acordo, Antônio? Pode tirar dúvida. Podemos tirar as dúvidas agora, porque semana que vem vai ter as avaliações. Então, pode mandar pergunta aí, galera. Antes que eu comece aí, terminei, Wesley. Antes que a gente comece a capítulo 7, vamos às perguntas do capítulo 6. Alguém tem uma dúvida? As atividades avaliativas serão semana que vem. Posso iniciar o capítulo 7, então, galera? Pode. Beleza, então, vou estar iniciando o capítulo 7. Então, vou compartilhar com vocês o material que eu fiz. Beleza? Então, vamos lá. Caso queiram fazer anotações, fiquem na liberdade, ok? Prof, volta, para, espera. Estou aí à disposição de vocês. Nós vamos estar falando a respeito de cadeias e teias, né? No livro de vocês, é esse assunto respectivo que nós temos aí. É um capítulo bem curtinho, não vou cobrar na prova, tá? Na prova é apenas, prova não, né, gente? Atividade avaliativa aí de vocês, vai ser apenas o capítulo 6. Olha como vai estar fácil essa atividade avaliativa, galerinha, tá? Procurem fazer com bastante capricho, que eu sei que vocês têm. Então, aqui no capítulo 7, nós vamos estar falando a respeito de cadeias e teias alimentares, né? Gostaria que vocês copiassem esse aqui no YouTube para vocês estarem assistindo esse vídeo, que eu achei muito interessante a descobrir exatamente o assunto de cadeias e teias alimentares, ok? Dê aí um joinha para caso tenha terminado de copiar aí, tá? Para mim poder passar para frente. A gente já iniciou a falar um pouquinho ali do capítulo 6, das cadeias e teias alimentares, porque nós temos que falar dos produtores, decompositores, consumidores, né? E a gente já teve uma ideia mais restritiva ali, né, de como que funciona, que a gente tem a pirâmide alimentar e ela vai fazer parte de uma cadeia. A gente consegue visualizar melhor ela dentro de uma cadeia alimentar, certo? Posso passar para o terceiro slide, galera? Tá todo mundo com câmera fechada? Eu vou passar. Antônio está copiando, Mariana. Eu vou dar aí, meu termômetro vai ser vocês dois que estão de câmera aberta, beleza? Beleza, Wesley. Mari, joinha, beleza? Antônio está terminando. Muito bem, vocês dois de uniforme, vocês estão de parabéns, viu? Show de bola. Gostando de ver. Antônio, joinha? Beleza, vamos passar para frente, então. De nada, minha flor. Eu coloquei aqui que tem um ecossistema, uma flechinha. Tem as algas, a lapa, que é um tipo de animal marinho, a estrela do mar e a gaivota. A gente vai entender a relação entre eles daqui para frente, tá? Quando a gente fala da cadeia alimentar ou uma teia alimentar, a gente não pode deixar de dizer que a base da cadeia alimentar, de uma teia alimentar, sempre vai começar ali pela parte verde, do que a gente consegue identificar, que seriam os vegetais, né? As plantas. Como que essas plantas vão se alimentar? Como elas são a base da cadeia? Elas vão se alimentar através da fonte de energia que vem do sol. Aí eu coloquei ali umas células vegetais, né, observadas ao microscópio. A célula vegetal, ela é capaz, né, de produzir o seu próprio alimento. Sim, é um animal marinho. O que acontece? Quando eu tenho uma falta de energia solar, quer dizer que a minha base, os produtores vão estar sendo atingidos. Vamos passar por um período de escuridão de 20 anos, ou seja, nós vamos sumir, porque sem a base da nossa cadeia alimentar,
que são os produtores, não tem como a cadeia se sustentar. É igual você construir uma casa. Se você não tem um alicerce bem formado, a estrutura da casa desmorona. Dentro de uma cadeia alimentar, se a nossa base não está bem estruturada, que seriam os nossos produtores, eles têm alguma forma aí de ser atingidos, acontece que o resto da cadeia também vai ser atingida. Então, esses produtores, que são as plantas, né, as algas, por exemplo, eles precisam estar consumindo, né, a fonte de energia, que são os raios solares, para produzir o seu próprio alimento, porque toda a base da cadeia alimentar, ela vai ser o quê? Autotrófica. Olha que bonitinho o esqueminha da árvore, para vocês entenderem a fotossíntese. A fotossíntese é a forma como a planta vai produzir o seu alimento. Com certeza, Daniel, os fitoplânctos são sim um tipo de base da cadeia alimentar, não, eles são base. Dentro de onde eles são inseridos, onde que nós temos os fitoplânctos? No mar, ok? Então, eles fazem base dentro da cadeia alimentar para aqueles animais que estão ali marinhos, certo? Por exemplo, a baleia azul, ela come, se alimenta de animais? Não, ela se alimenta de fitoplânctons, né? Imagina para manter todo aquele tamanho dela. Então, eu coloquei ali que a planta, ela faz fotossíntese. Como que ela faz a fotossíntese? Através da energia luminosa emitida pelo sol. Ela absorve essa luz solar, ela absorve o dióxido de carbono e vai liberar para nós o oxigênio. Olha lá, a transformação da matéria inorgânica, água, sais minerais e dióxido de carbono em matéria orgânica. A transformação da energia luminosa em energia química que fica armazenada nos compostos orgânicos, certo? Vai fazer aí a função da fotossíntese. Quer dizer que tudo que a planta produzir, ela vai ser transformada em composto orgânico. Por exemplo, eu não lembro se eu falei na sala de vocês a respeito do bordo. Tem uma planta no Canadá e nos Estados Unidos que no sistema vascular dela passa aquele xarope de bordo. Ele é muito confundido com mel. Aqui no Brasil a gente não tem o costume de nos alimentar com esse tipo de xarope. É xarope de bordo que fala. Ele é um mel, não é mel não, perdão. Ele é um produto dessa planta, né, dessa árvore, onde é captado através do seu sistema vascular. Então, é feito furos no seu sistema vascular para que haja a retirada desse xarope de bordo. Esse xarope de bordo é resultado da fotossíntese que a planta faz. Ela vai produzir esse tipo de componente para se nutrir. E o homem, há muitos e muitos anos atrás, descobriu esse xarope que essa árvore produz e faz uso dentro da sua alimentação. É mais a parte da alimentação do hemisfério norte ali, Canadá, os Estados Unidos fazem bastante uso com isso, principalmente no café da manhã, que eles comem com panqueca, tá, gente? É doce, 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 doce. Se vocês acham que o mel é doce, o xarope de bordo é muito mais doce. Se alguém tiver a oportunidade de comer, de experimentar, faça uso, depois fala. Sem o sol, sem planta não tem fotossíntese, sem oxigênio, sem oxigênio, sem seres vivos. Isso, Wesley, exatamente isso. Simples assim. Nós somos os últimos da cadeia, então nós somos atingidos se a gente não tiver uma base. Olha ali, eu tenho dióxido de carbono mais água com sais minerais, perdão, ficou sem os sais minerais aí, vai aí através da reação luminosa produzir o quê? Matéria orgânica e oxigênio. Desconfigurou aí um pouquinho. O produto disso é a glicose, que é o que a planta precisa para se alimentar. Essa equação aqui é uma equação simplificada, vocês não precisam estar assimilando isso nesse momento, tá, gente? O que vocês precisam saber? Que o produto da fotossíntese é dióxido de carbono mais... Produto não, a reação. Começa com dióxido de carbono mais água e sais minerais, vai ter a reação com a energia luminosa e vai produzir matéria orgânica e oxigênio, que é o que? A glicose, ok? Isso aí é conforme a planta, é como a planta se alimenta. Aqui, essa tabelinha ela é muito importante para vocês saberem os compostos inorgânicos que a planta precisa consumir para produzir o resultado final da fotossíntese. Então, ela vai consumir água, sais minerais e dióxido de carbono, que são inorgânicos, e vai produzir compostos orgânicos, que são as moléculas produzidas pelos seres vivos, constituídos por carbono, oxigênio, hidrogênio, tá escrito errado, e azoto. É um exemplo aí a glicose e o amido, tá bom? Perdão pelo erro de português ali, que eu não vi, que eu tinha cometido no oxigênio ali. Mil desculpas. Ecossistemas. Agora a gente vai entrar na base da cadeia, que são os autótrofos ou autotróficos, com base na capacidade de produzir ou não os compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Por isso que a alga, eu coloquei ela como base, porque ela é o quê? É um ser autotrófico, ela produz o seu próprio alimento e vai servir de alimento para outros seres, ok? E
A partir da lapa, que já é considerado um animal que não produz o seu próprio alimento, eles já são considerados heterotróficos. Então, todos que são autotróficos produzem o seu próprio alimento. Os heterotróficos não vão produzir o seu próprio alimento. A gente precisa consumir de alguma forma para poder ter a energia para o funcionamento do nosso organismo. Isso eu estou falando de modo geral dos heterotróficos, ok? Seres autotróficos. Eu vou classificar alguns deles como plantas, as algas, que são também conhecidos como protistas, e as bactérias fotossintéticas. Ah, professora, toda bactéria é fotossintética? Não, nem toda bactéria. Só é fotossintética aquela que faz fotossíntese. Tá? Existem classificações diferenciadas para as bactérias. As bactérias que estão no nosso intestino, por exemplo, não tem nada de fotossintética, porque nós não fazemos fotossíntese. Uma vez um aluno virou para mim e falou da seguinte forma: eu tomo suco verde para mim poder fazer fotossíntese. Gente, pelo amor de Deus, as nossas células não produzem uma estrutura chamada cloroplasto, que é onde começa a parte da fotossíntese. Só existe o cloroplasto nas células vegetais, ou seja, naqueles seres que fazem a fotossíntese. Essas bactérias fotossintéticas, elas possuem uma estrutura capaz de fazer a fotossíntese, tá? Então, nós, por mais que a gente coma alface, por mais que a gente tome suco verde, nós não vamos fazer fotossíntese, ok? Pode ficar no sol, o máximo que você vai fazer é ativar as suas melaninas e tomar um bronze. Mas fazer fotossíntese, produzir o seu próprio alimento, ainda nós não temos essa capacidade evolutiva. Beleza? Por enquanto precisamos ir ao mercado para comprar nossos alimentos ou depender da produção da terra. Né, galerinha? Os seres autotróficos também são quimiosintetizantes, ou seja, eles vão ativar o seu processo fotossintético através do quê? De produtos químicos. Perdão, elementos químicos, melhor falando. Antônio, você está dormindo? Antônio, vamos lá. Fontes hidrotermais. Mariana, tenta acordar o Antônio aí. As chaminés vulcânicas submarinas. Eu não lembro se eu falei com vocês, ou eu dei uma indicação, que quando a gente teve a formação da superfície da Terra, quando houve o degelo, muitos vulcões ficaram submersos, que estão lá nas profundezas do oceano. E muitos vulcões que estão nas profundezas do oceano possuem atividade vulcânica, né? Olha que interessante. Não, Daniel, não tem como seres autotróficos não precisarem de nada para sobreviver. Eles têm que ter uma fonte que ative a sua produção de alimento. Tipo, eles produzem seu alimento independente do local das condições. Ou eles são fotossintetizantes, ou eles são quimiosintetizantes, que é o que eu estou mostrando para vocês. Eles precisam de algo para ativar a produção do seu próprio alimento, ok? E aí eu tenho as bactérias, que são quimiosintéticas, né? Ou quimiosintetizantes também, ok? Elas estão aí espalhadas em diversos territórios. Continuando aqui dos seres autotróficos. Do grego, olha ali no cantinho, gente. Eu não sei se tem essa dissimilação aí na apostila de vocês. Eu acho interessante vocês entenderem como que é aí a parte da palavra. Do grego, auto é o próprio, tróficos é alimento. Então, são aqueles produtores do seu próprio alimento, ok? É de origem grega a palavra, então. Eu tenho as plantas, algas e as bactérias fotossintéticas. São capazes de produzir sua própria matéria orgânica a partir da matéria mineral, que são os compostos inorgânicos, a água e o CO2, utilizando a luz solar como fonte de energia, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Ok? Até aí, tranquilo, galerinha? Agora nós vamos entrar nos seres heterotróficos. Olha ali no cantinho novamente, do grego, hétero, outros, trófos, alimento. Eles precisam de outros seres para poder consumir. Mariana, a aula tá travando? Tá me escutando? Tá tranquilo? Deu erro na sua câmera aqui, Antônio. Para mim, apareceu erro de conexão. Só no seu. O ser humano não é autotrófico, porque ele tem um sistema muito complexo e grande para produzir um sustento suficiente para ele. E por isso depende de outras coisas para se sustentar. A gente não pode levar a palavra sustentar, tá, Daniel? A gente tem que levar em consideração que o ser humano precisa captar energia. Quando nós falamos de energia, é que a gente capta a energia dos alimentos para que haja o funcionamento do nosso organismo. Então, o que acontece? A gente não pode falar do sustento, porque o sustento tem um outro significado. Quando a gente fala de seres autótrofos e heterótrofos, a gente fala que são aqueles capazes, os autótrofos, são capazes de produzir o seu próprio alimento, quer dizer que eles conseguem
utilizar aquilo que eles produzem, a energia que eles produzem no alimento para sua manutenção. Os seres heterotróficos, nós precisamos da energia dos outros alimentos, dos outros seres, para que venha a ter o funcionamento do nosso organismo. Deu para entender, Daniel? Aqui eu coloquei alguns exemplos: protozoários, fungos e outros animais. Dá um feedback aí para mim, Daniel. Olha lá. Beleza, Daniel. Os heterotróficos. Coloquei ali os animais, os protozoários e os fungos. Um resuminho: obtém matéria orgânica e energia alimentando-se de outros seres vivos. Ó, então, não obtém, ela vai ter de outro ali, né? A gente obtém a matéria orgânica, ou seja, o seu alimento. E energia. Por isso que a gente fala do quilocaloria. A caloria do alimento, ou seja, a energia que o alimento vai fornecer para o nosso organismo. Se a gente for pegar uma tabela nutricional, a gente sabe a energia, ou seja, a caloria que cada elemento possui, ok? A gente consegue ver nas tabelas que estão aí nos rótulos dos alimentos. Então, consomem diretamente ou indiretamente a matéria orgânica produzida pelos produtores consumidores. Efetuam a decomposição da matéria orgânica morta, que são os decompositores. Então, os decompositores também são seres heterotróficos. Eles precisam de uma outra base para poder o quê? Se alimentar. Eles vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição. Eu tenho ali, eu fiz para vocês assim, ó, com base na capacidade de produzirem ou não os compostos orgânicos, a partir de compostos inorgânicos, os seres vivos podem ser, ó, os autotróficos, né? São os produtos. Nossa, ficou desconfigurado ali, perdão, gente. Produtores. Os heterotróficos são os consumidores e os decompositores. Então, essa diferença entre um e o outro vocês precisam saber bem direitinho. Então, os autotróficos vão ser todos os produtores. Por isso que eles servem de base da cadeia alimentar. E os heterotróficos vão ser os consumidores e decompositores. Tá bom? Cadeia alimentar ou cadeia trófica é um outro nome que em alguns lugares vocês vão estar vendo que existe também essa parte de cadeia trófica. Tem algumas literaturas, alguns livros, alguns vídeos, que em vez de vocês acharem cadeia alimentar, vocês vão achar escrito como cadeia trófica, que significa a mesma coisa. É a sequência de seres vivos interligados por relações de alimentação. Uma coisa está ligada à outra, por isso que eu sempre estou colocando a flechinha. Cada ser vivo alimenta-se do anterior. Por isso que nós temos a base que vai servir para os outros. Ou seja, ninguém vai consumir aqui. Ele vai produzir o seu próprio alimento. Os anteriores, ou seja, os que estão sobre ele, vão precisar consumir. As setas representam o sentido de transferência de matéria e energia. Quando chega lá na gaivota, a gente já tem um acúmulo de energia dos alimentos passados de um para o outro aí. Como se eu comesse um prato de feijão e arroz tudo misturado e ali eu fosse obtendo separadamente a caloria, ou seja, a energia do alimento. Mas o meu organismo não vai se fazer essa separação, olha que adentrar, certo? Vai estar tudo junto e misturado. Existem seres que ambos se consomem. Como assim, Daniel? Um come o outro? Isso que você quer dizer? Tipo, os dois podem se alimentar do outro. Não entendi muito sua pergunta. Se puder dar uma melhorada aí, eu agradeço. Quando decompositores estão em uma cadeia alimentar, eles estarão sempre no topo? Não. Você come algum animal decompositor? Ele não pode estar no topo, Antônio. Não tem como, porque o decompositor ele vai nos comer quando nós morrermos. Não tem seres decompositores a nível tão macroscópico, capaz de estar a níveis mais elevados, né? Então, os decompositores, eles não têm como estar no topo da cadeia. Eles vão estar na base. Na base, entre aspas, né? Um pouco acima do nível aí dos autotróficos. Então, eu tenho, ó, primeiro nível, segundo, terceiro e quarto. A gente tem que saber como se fosse degraus de escada, gente. Os níveis, ok? Olha lá, seres que produzem o seu próprio alimento, todos esses daqui vão ocupar o primeiro nível, ou seja, um nível mais baixo que existir, né? Tipo, os dois estão no mesmo patamar e ambos podem se comer. Tipo, um pode se alimentar do outro
Tem caso sim, porque tem a parte das bactérias decompositoras que uma pode assimilar a outra, e existem seres autotróficos também que podem estar fazendo a mesma coisa. Mas assim, de cabeça eu não lembro falar o nome de algum não para você. Eu vou pesquisar e te passo aí para a próxima aula, tá? Mas pode fazer sua pesquisa também, tá, Daniel? Aqui eu tenho os consumidores, que eles estariam aí no segundo nível trófico, ou seja, que são os consumidores primários, ou consumidores de primeira ordem, que a gente fala. Que são seres vivos heterotróficos, que se alimentam diretamente ou indiretamente da matéria orgânica produzida pelos produtores. Eles se alimentam de consumidores, o Antônio. Deixa eu só descompartilhar aqui. Mas quando você desenha uma cadeia alimentar, a gente não joga os decompositores em cima por causa da ordem que eles vão estar relacionados ao outro. Faz sentido, eu concordo com vocês. Mas só que quando a gente está desenhando uma cadeia alimentar, a gente não joga eles para cima. Os cientistas, os estudiosos, os professores, eles levam em consideração o tamanho dos decompositores por eles estarem muito próximo à matéria orgânica. E a matéria orgânica ela vai estar em decomposição no solo. Então, eles não vão ocupar níveis altos, né? Lá na quinta ordem, ou seja, o quinto nível. Eles não chegam a isso, tá certo? Mas a gente pode estar fazendo uma pesquisa. Semana que vem a gente vai ter a prova, mas a gente vai estar retomando esse assunto da cadeia alimentar e cadeia alimentar após a semana das avaliações, ok? Fica aqui o meu abraço, o meu beijo para vocês. Semana que vem a gente vai estar aí de plantão com vocês. Qualquer dúvida pode estar mandando, que eu estarei aqui com vocês, acompanhando todo o desenvolvimento das avaliações, tá bom, meus amores? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!